Muito obrigado pelo convite. Para poupar tempo, vou cumprimentar todos os presentes, em particular os participantes nesta mesa, neste painel, e passar diretamente ao tema. Eu não sei se a lógica é fazermos uma intervenção inicial global. Sim, ou mas pode ir respondendo às perguntas. Bom, eu podia responder à sua pergunta o que é que mudou, poderia dizer de duas formas: não mudou nada e mudou tudo, que é sempre uma possibilidade quando se colocam questões genéricas como essa. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que relativamente às questões que introduziu, e bem, que eu julgo que é indiscutível, só quem não olhe para a dimensão das variáveis que estão em causa, que as contribuições para a Segurança Social, a forma de financiamento da Segurança Social, das prestações sociais, é ao mesmo tempo isso mesmo, uma forma de financiar transferências sociais que têm um papel relevante na formação de rendimentos, mas é também algo que interfere na gestão macroeconómica. Portanto, não foi agora que descobrimos isso sempre foi assim, sempre teve essa dupla dimensão. Provavelmente agora estamos mais atentos, já que houve uma sequência de propostas sobre a questão da taxa contributiva para a Segurança Social. Eu gostava aqui de relembrar alguns pontos que são muito importantes para nós percebermos esta questão. Uma delas, um dos pontos, tem a ver com o facto de, se calhar nem todas as pessoas sabem porque é que se chama taxa social única, pensam que é por ter o mesmo valor. Não é. A taxa social única tem diferentes valores e já teve muitos valores. Antes, a última reforma tinha dezenas e dezenas de valores para diferentes grupos sociais, depois houve uma consolidação, mas ainda agora eu tenho aqui a lista, não vou amassá-los, diferentes valores de taxa social única para grupos sociais, para profissões, para setores, para situações, etc. Ela chama-se taxa social única porque integra todas as dimensões do sistema previdencial: pensões, desemprego, doença e parentalidade. Portanto, é por isso que ela se chama única, não é por ter o mesmo valor, porque nunca teve o mesmo valor, ainda hoje não tem. Alguns estudos apontam que, por exemplo, se todas as taxas fossem idênticas, a receita da Segurança Social, isso é uma hipótese teórica, seria superior em perto de 400 milhões de euros. É teórica porque algumas destas taxas sociais mais baixas têm a ver com uma cobertura de direitos não completa. Depois, uma segunda questão que penso que é fundamental para enquadrar a questão que colocou, é que a utilização da taxa contributiva, ou taxa social única, como instrumento de política económica não é uma invenção desta década, deste mês, é algo que existe de forma sistemática na sociedade portuguesa, na economia portuguesa e nas políticas públicas desde os anos 80. Nomeadamente desde diplomas de 1986, que criaram reduções da taxa social única, isenções pesadas até, para efeitos de políticas de emprego. Há vários instrumentos, eu lembro apenas de três. A contratação de desempregados até aos 30 anos, isto vem desde 1986, nessa altura era até aos 25, dá direito a uma redução da contribuição patronal, uma isenção durante 3 anos. Se nós considerarmos uma carreira contributiva média, uma carreira contributiva completa, isso corresponde a uma redução de um bónus de 5,5% da parte patronal nos custos de financiamento da Segurança Social, respeitando-se a essa carreira contributiva. Também os trabalhadores que, em várias ocasiões, inclusive agora, os trabalhadores que recebem o salário mínimo garantem à entidade patronal uma redução, salvo erro, de 0,75% da taxa social única da parte patronal. Em várias situações, estou a dar apenas alguns exemplos, houve reduções da taxa social única para efeitos de criação de emprego no interior. Portanto, a utilização da taxa social única, das suas variações como instrumento de política económica e de política de emprego, é uma realidade antiga e já agora, permitam-me aqui uma opinião, relativamente ao seu lado mais pesado, que é as isenções para efeitos de contratação, o facto dela ser esta medida, que tem 30 anos quase, e que tanto se aplica, quase com os mesmos valores,
a situações de desemprego de 4%, como situações de desemprego de 15%, tornou-a uma medida sem capacidade de mudar comportamentos. E por isso mesmo é uma medida praticamente estrutural do sistema quando se trata de, quando falamos de contratações sem termo. Aquilo que está hoje em debate, depois da proposta apresentada no cenário macroeconómico elaborado pelo Partido Socialista, portanto, documentos que se chama Uma Década de Portugal, é algo de diferente do ponto de vista da lógica que está associada a essas propostas. Não sei se quer que eu fale dessas propostas, se entender eu posso falar. Eu acho que gostaríamos Sim. que falasse um bocadinho mais da atualidade. Sim. Portanto, vamos por partes. Uma das dimensões fundamentais é a proposta de uma redução temporária, progressiva, temporária, transitória, da taxa social única a cargo dos trabalhadores. É provavelmente a mais inovadora, porque essa dimensão de redução da taxa social única do lado dos trabalhadores, essa que me recordo, não teve experiências significativas no nosso país. Trata-se, de facto, de uma medida de natureza transitória, de natureza, como eu disse, que é progressiva, que poderá atingir os 4 pontos da taxa dos 11% que correspondem à taxa por parte dos trabalhadores e que tem um objetivo fundamental, que é o objetivo de utilizar essa redução no conjunto, tem que ser entendida no conjunto de outras políticas, com o objetivo de melhoria da envolvente macroeconómica, e nomeadamente com o objetivo de estímulo à procura e de elevação do rendimento disponível de um conjunto de portugueses que têm uma relação com as políticas públicas, onde este instrumento é um dos poucos que tem o potencial de chegar a essas pessoas, porque são pessoas que, muitas delas não têm rendimentos para ter contribuições ou impostos no domínio do imposto do IRS e, portanto, esta é uma forma possível de atingir, do ponto de vista de políticas macroeconómicas, essas pessoas. Há aqui duas questões relevantes que se colocam. Há várias questões relevantes. Uma delas é, será uma redução e a correspondente elevação do rendimento uma medida eficaz e correta do ponto de vista macroeconómico? Não é bem esse o tema do nosso debate de hoje. Em todo caso, eu julgo que aquilo que melhor defende a natureza desta política é pensarmos o que é que aconteceu inversamente quando houve uma quebra significativa, um esmagamento do rendimento das famílias e que consequências é que ele teve através dos céus multiplicadores do lado quer do crescimento económico, quer do lado das contas públicas. Estou a referir-me nomeadamente ao ano de 2012 e 2013, mas em particular ao ano de 2012. As outras questões são questões que têm mais a ver com a segurança social. Obviamente que uma medida desta natureza terá que ter uma compensação orçamental e terá que ser integrada, e tem consequências em termos do déficit público, mas a questão que tem sido mais levantada é aquela que se prende com o princípio que está previsto no documento, que exista uma compensação atuarial, ou seja, que esta redução tem efeitos a longo prazo ou a prazo mais longo na produção das pensões, no valor das pensões. É verdade, ainda assim eu creio que vale a pena pensarmos um pouco como é que se estão a formar as pensões dos atuais trabalhadores. E o tempo é curto, mas se nós combinarmos o efeito da destruição de cerca de 600 mil postos de trabalho que aconteceu em Portugal desde a grande recessão de 2008-2009, com a evolução qualitativa, não foi apenas uma destruição quantitativa de mais de meio milhão de postos de trabalho, foi também mudanças qualitativas nas relações laborais, que se expressam quer em termos de queda do salário médio, quer em termos de alteração
das relações laborais com uma maior segmentação, alguns chamam mesmo um estilhaçar das relações laborais. Se pensarmos nisso tudo, em tudo o que aconteceu, vamos facilmente verificar que são esses fenómenos que estão a produzir os efeitos mais pesados na formação de direitos futuros e na formação das pensões. Não vou agora entrar em pormenores técnicos de como é que se formam as pensões, os presentes certo que sabem, mas simulações que são possíveis de ser feitas com alguma simplicidade mostram que uma carreira contributiva média, uma carreira contributiva que tenha um crescimento médio anual correspondente, por exemplo, a metade do que foi o crescimento dos ganhos em Portugal nos últimos 30 anos, as carreiras contributivas são progressivas do ponto de vista do salário real, sofreu com a queda dos salários reais dos últimos anos. Mesmo sem considerar nenhum episódio de desemprego não subsidiado, e eles são vulgares em centenas de milhares de trabalhadores, a pensão real destas pessoas já sofreu um efeito negativo, um corte potencial superior a 7,5%. O que compara com um efeito máximo que medida desta natureza no longo prazo, da ordem de 1,5%, 1,7%. Portanto, quando estamos a dizer cuidado com o valor futuro das pensões, temos que levar em linha de conta, na minha opinião, aquilo que está a degradar de forma pesada o valor das pensões futuras, tendo em atenção as formas de cálculo que existem, é as transformações que existiram e foram extremamente pesadas nas carreiras contributivas de uma grande maioria dos portugueses, quer por via dos salários, quer por via da ocorrência de episódios poderosos, pesados, de desemprego, muitos deles não subsidiado. Finalmente, o último ponto tem a ver com uma outra proposta, que é a proposta da alteração da taxa contributiva do lado dos empregadores. Aí não estamos a falar de uma redução, estamos a falar de uma alteração das fontes de financiamento, ou seja, de substituir uma parte daquilo que é a contribuição patronal em função da massa salarial por uma outra componente, basicamente dependente do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, do IRC, aquilo que alguns já têm chamado um IRC social. Portanto, é basicamente essa a natureza da proposta, depois tem mais alguns pormenores, é também uma proposta progressiva que não pretende diminuir o esforço do lado dos empregadores no financiamento da Segurança Social, mas reorientar ou fazer uma parcial recomposição, mantendo a relação com o salário como uma relação fundamental, mas abrindo essa relação para outras lógicas de financiamento mais ligadas à formação dos lucros. Porque é que isto tem sentido? E, além do mais, associando essa transformação a uma bonificação relativa, aliás, já esteve prevista em 2008, dos contratos de tempo indeterminado por oposição aos contratos a termo. Mas, para além disso, o que é que está na base desta mudança? Basicamente, o facto de nós termos hoje uma relação de contribuições para a Segurança Social explicadas pela base salarial, comparadas com os impostos sobre os lucros, que é substancialmente diferente. Basta lembrar, tenho aqui alguns números, não vos vou mostrar excessivamente, que 2,1% das empresas concentram 67% das tributações de lucros e que 30% representam apenas 2%. Já no que respeita ao emprego, que é a base da taxa contributiva, 50% do volume do emprego situa-se em empresas com menos de 50 trabalhadores e nenhuma destas empresas está naqueles 2% que pagam 67% dos lucros. Portanto, quer dizer que uma mudança parcial, uma reorientação parcial do financiamento da Segurança Social do lado patronal, de uma relação direta com a massa salarial para uma relação direta com os juros, tem um efeito positivo de equidade e outro efeito positivo de sustentabilidade. A diferença é, de facto, muito significativa no perfil contributivo ou de impostos das empresas. Eu, para simplificar, vou usar aqui, peço desculpa, dois instrumentos estatísticos muito simples, que são a média e a mediana.
Como sabem, a média é o valor médio da distribuição do conjunto, neste caso, estou quase a acabar, neste caso da receita pelo número de empresas. A mediana é aquele valor que as empresas pagam, que determina que metade das empresas pagam menos, outra metade pagam mais. Isto explicado de forma muito simples. Se compararmos a mediana e a média dos impostos e das contribuições, vemos que a média é superior à mediana nos impostos em 14 vezes. O que isto quer dizer? Quer dizer que o pagamento de impostos está todo concentrado numa das abas da distribuição das empresas, ou seja, aquelas empresas com maior poder e maior dimensão financeira. Também existe diferença nas contribuições para a Segurança Social, mas aí a média é apenas 9 vezes superior à mediana. São duas distribuições completamente diferentes, o que faz com que, se tivermos a capacidade de reorientar uma parte do financiamento, mantendo o valor global das contribuições baseadas nos salários para contribuições baseadas no imposto sobre os lucros, estamos a introduzir maior equidade, estamos a introduzir alguma progressividade no financiamento da Segurança Social, naturalmente, mas estamos a introduzir maior equidade e estamos, a meu ver, a introduzir maior sustentabilidade. Porque quem conhece a Segurança Social sabe que é precisamente nos escalões com muitos trabalhadores em conjunto, mas pouca capacidade económica, que ocorrem com mais frequência fenómenos de evasão, fenómenos de variação mês para mês da totalidade das contribuições pagas, criando muitas vezes bolas de neve que são depois impossíveis de contrariar. Portanto, estamos a falar do lado dos trabalhadores e do lado dos empregadores de duas mudanças que são mudanças de natureza diferente. Uma que se prende com utilizar de facto, do ponto de vista macroeconómico, a taxa social única como instrumento de política económica de recuperação de emprego e de recuperação de rendimentos, outra de assegurar maior equilíbrio, maior equidade e maior sustentabilidade no financiamento da Segurança Social. Termino dizendo que, na minha opinião, não há nenhuma solução para os problemas que defrontam a proteção social, como outros problemas que defrontam o país, que não passe pela capacidade de recuperar, ainda que parcialmente, uma parte daquilo que foi destruído ao longo dos últimos anos, na sequência da recessão económica e depois da segunda recessão que se seguiu em virtude das políticas de ajustamento. Uma destruição do emprego da ordem dos 600 mil postos de trabalho é algo que não é comportável em nenhuma economia sem uma rápida recuperação. As feridas que foram abertas são muito profundas. Das zonas onde essas feridas foram mais profundas é precisamente na proteção social. Não sou irrealista ao ponto de dizer que é possível, num curto espaço de tempo, recuperar esta dimensão de emprego que tínhamos há não muitos anos atrás, mas algo tem que ser feito para que essa recuperação seja mais rápida, mais profunda e mais eficaz do ponto de vista dos equilíbrios económicos e dos equilíbrios sociais, e esta é a lógica das propostas que estão apresentadas e que eu aqui vos recordei de uma forma tão sintética quanto fica capaz. Muito obrigado. Muito obrigada.